Olá, meu nome é Tassiane. Eu venho apresentar junto com a minha colega Natália o nosso estudo de caso de bioquímica do exercício, que foi um acompanhamento alimentar de um meio maratonista. O nosso indivíduo, ele é um homem de 22 anos, que pesa 90 quilos e tem 1,75 de altura. Fazendo as contas, o IMC dele dá 29,39, que segundo a classificação do IMC, ele estaria com sobrepeso. O nosso indivíduo, então, ele é um estudante e faz estágio. De manhã ele tem as aulas no primeiro turno da manhã, mais ou menos 7h30, e vai até bem tarde no estágio, até às 9h, então ele tem uma vida bem corrida, mas no meio da vida dele ele ainda consegue tirar um tempo para correr. Ele é corredor há 7 anos e relatou que não possui nenhum acompanhamento nutricional, nem antes da competição e nem para a competição. Ele também relatou que pratica treinamento funcional no local onde ele faz o estágio, 2 vezes na semana para reforço muscular, e relatou também não utilizar nenhum tipo de medicamento e nenhuma suplementação diária, como por exemplo a creatina. Relatou média qualidade de sono e médio nível de estresse, principalmente na semana que antecedeu a prova, por questões da faculdade, por ter muitas provas nessa semana, e também por ansiedade de realizar a prova. O objetivo do nosso atleta, então, foi os 21 quilômetros na Maratona Internacional de Porto Alegre, que aconteceu há pouco tempo atrás. E o nosso objetivo foi analisar a alimentação dele entre a noite anterior até a noite do dia da prova. Bom, então um pouquinho dos parâmetros do nosso indivíduo. Calculando o TMB dele, deu 2.056 calorias diárias. O VO2 máximo dele foi calculado conforme Mathieu-Viebres, né? Deu 48,01 ml quilogramas por minuto. A classificação, então, conforme Paul Locke, foi média, a classificação que ele ficou, e o tempo da prova ele nos passou que deu 2 horas e 6 minutos e 36 segundos. E o pace médio dele fica em torno de 5,41. E os parâmetros, então, as equações que a gente usou para calcular, então, o VO2 máximo, a gente deixou descrita aqui no slide. E para TMB também, a gente usou a fórmula básica, né, para calcular a VO2 máximo, que usa idade, o sexo, o índice de atividade física, e o TMB a gente usou o índice que já dá na fórmula, desculpa, vezes a massa corporal mais 674. No cronograma da alimentação dele, 9 horas antes, que foi a janta do dia anterior, 9h30, antes da largada dele, ele consumiu massa, carne moída, queijo ralado e refrigerante zero açúcar. A gente fez as contas de quantidade de gramas de carboidrato, proteína, gordura e as calorias totais a partir do aplicativo Macros, tá? Então a gente estimava, né, a quantidade a partir das fotos que ele mandava. Tem um exemplo de uma foto aqui no cantinho para vocês. E a partir de uma estimativa visual de quantidade, a gente colocou lá no aplicativo e ele nos deu esse resultado. Como vocês podem ver, é uma refeição bem equilibrada entre os 3 macronutrientes, né? Sendo a maior parte ali de proteínas, com 39%, mas tem um bom equilíbrio entre todos os 3. O cronograma, então, pré 2 horas antes da largada dele, ele relatou ter consumido pão, creme de avelã, banana e café solúvel. Como o aplicativo nos mostra, ele tem 80% dessa refeição é de carboidrato, então é uma refeição bem rica nesse macronutriente. E o que as recomendações vão nos dizer? As recomendações dizem que deve-se consumir de 1 a 4 gramas por quilo de peso corporal de carboidrato entre 1 a 4 horas antes. O que isso significa? Que o mínimo que o nosso atleta deve consumir, segundo as recomendações, claro, seria 1 grama por quilo corporal, seria no caso 90 gramas de carboidrato entre essa 1 a 4 horas antes da largada. Com isso, né, avaliando o que ele comeu, que ali embaixo mostra que ele comeu 68 gramas de carboidrato,
ele está abaixo dessa 1 grama por quilo de peso corporal, mas está dentro, né, desse parâmetro de tempo entre 1 a 4 horas, já que ele relatou ter comido 2 horas antes da largada. Nas recomendações, nós também temos a da cafeína, né, que nos traz de 3 a 6 miligramas por quilo de peso corporal 60 minutos antes. O que esse número quer dizer? Esse número, ele diz que, baseado no peso corporal do nosso atleta, ele deveria consumir, no mínimo, 270 miligramas de cafeína 60 minutos antes. Porém, ele, após também a gente pesquisar quanto de cafeína tem em 200 ml de café solúvel, varia ali entre 50 a 80, né? Depende da pureza do café, da quantidade de pó, mas tem entre 50 a 80 miligramas, o que é bem abaixo do que o nosso atleta deveria minimamente ter para ter uma potencialização pelo efeito da cafeína no treinamento dele, né? Na prova, no caso, no exercício. Então, as nossas considerações são que ele consumiu menos carboidrato do que a recomendação, ele tá menos do que esse, pelo menos 1 grama por quilo de peso corporal, né? E o tempo da ingestão e a quantidade da cafeína também foram de formas equivocadas, né? No caso, ele consumiu menos do que a recomendação diz, e o tempo também, 2 horas antes, talvez não tenha sido tão eficaz o efeito da cafeína para o momento do exercício. Durante a corrida, ele relatou ter consumido 2 gels de 30 gramas cada no quilômetro 5 e no quilômetro 10, 2 paçocas, água e Gatorade. Também é uma alimentação bem rica em carboidratos, né? Já que ele está intratreino, então é realmente o mais indicado. Mas as recomendações nos dizem o quê? Que deve-se utilizar de 30 a 60 gramas por hora de exercício em relação aos carboidratos. No caso, se ele fica 2 horas, ele deve utilizar 60 gramas ou até 120 gramas no total, né? Como ele fez 2 horas de prova. E ele está dentro dessa recomendação, porque ele, ao total dessas 2 horas, ele utiliza 77 gramas de carboidrato, né? O que dá ali mais ou menos 33 gramas de carboidrato por hora. Ele está no nível mínimo, mas ainda assim está dentro da recomendação. Também tem uma boa combinação de carboidratos, a recomendação nos traz isso, né? Combinar diferentes tipos de carboidrato por conta da questão da absorção por diferentes tipos de transportadores. Então, combinar glicose com frutose, maltodextrina com uma palatinose, e isso tem nos géis, né? A gente viu a tabela dos géis que ele utilizou. Então, ele está dentro dessa recomendação da combinação de carboidratos. E quando a gente vai para a recomendação de água durante o exercício, a gente tem que deve-se, né, tomar de 0,4 a 0,8 litros por hora de exercício. Seria mais ou menos entre 400 a 800 ml por hora de atividade. No caso, como ele faz 2 horas de atividade, ele deveria tomar no mínimo 800 ml no total dessas 2 horas. Porém, ele não consegue tomar essa quantidade toda, né, de água. Ele relatou ter tomado mais ou menos uns 300 ml de água, estipulando para mais também, tá? E as nossas considerações dessa refeição é que ele está dentro do recomendado, principalmente no consumo dos carboidratos, né? Mistura de alto e baixos índices glicêmicos, que também está dentro das recomendações. E ele faz a reposição de eletrólitos e água, por mais que seja pouca, né? Mas ele faz. Na alimentação dele pós 2 a 5 horas, né? Ele tem 2 alimentações que a gente considerou pós imediato, vamos dizer assim. A primeira refeição, que foi 2 horas, em que ele ainda estava lá no ambiente da prova, foi uma banana, uma bergamota, um salgado assado e brigadeiro. Depois, quando ele vai para casa e almoça, aí sim ele consome arroz, polenta frita e frango, como vocês podem ver na imagem aqui do lado. Somando, né, analisando essas 2 refeições juntas,
Nós temos que é uma refeição rica em carboidratos, 68%, né? Seguida de gordura e proteína. E o que as recomendações nos dizem dessa refeição? Que deve-se consumir alimentos de alto índice glicêmico, e isso ele consegue atingir, principalmente quando ele consome brigadeiro, né, e salgado assado, nessas 2 horas. Também de 20 gramas a 40 gramas até 4 horas para a proteína, para uma potencialização na recuperação muscular e na síntese proteica. E mais do que 1,2 gramas por quilo de peso corporal por hora, de 4 a 6 horas de carboidrato. No caso, ele deveria consumir, no mínimo, mais ou menos 90 gramas de carboidrato entre essas 4 a 6 horas. Analisando, né, o que ele relatou ter consumido, a gente considera que o tempo está errado na ingestão de proteína e carboidrato, pensando na maximização da recuperação muscular. No pós 10 a 15 horas, só para relatar para vocês, né, ele consome pão, requeijão, ovo frito e queijo nas primeiras 10 horas, nas últimas 10 horas, e nas 15 horas pós, ele consome pastel de queijo, chopp e peixe frito, trazendo ali uma boa quantidade de proteína, dando uma equilibrada na relação proteína e carboidrato, né, nessa refeição pós, sendo mais a proteína em 37%. E isso nós consideramos bom, porque também, segundo as recomendações, comer o carboidrato e a proteína junto, né, maximiza uma recuperação muscular melhor. Então, isso está dentro das recomendações. Como uma avaliação geral, nós temos então que ele consumiu, né, nessas 24 horas, 407 gramas de carboidrato, 258 gramas de proteína e 203 gramas de lipídio. Indo para as recomendações dizem que deve-se consumir de 5 a 12 gramas por quilo de peso corporal no dia. Isso nos dá um mínimo ali, né, pegando as 5 gramas por quilo de peso corporal por dia, dá mais ou menos umas 450 gramas de carboidrato. Ele está um pouco abaixo, né, consumindo 407 gramas do que as recomendações trazem, então isso seria um ponto a ele repensar, né, na sua alimentação. Indo para a recomendação de proteínas, temos 1,4 a 2 gramas por quilo de peso corporal por dia. Ele ultrapassa esse valor, né, pegando ali o limite superior de 2 gramas, ele, por quilo, que seria os 90 quilos dele, ele teria ali mais ou menos 180 gramas de proteína seguindo a recomendação, mas ele extrapola, vai a 258 gramas. Então, pensando também na recuperação do muscular, isso seria bom. Então, ele está dentro das recomendações. E para recomendações de consumo de gordura, né, dos lipídios, nós achamos a recomendação da OMS de 2023 que diz que tem que ser 30% das calorias totais do dia. E aí, né, fazendo esse balanço, indo para as porcentagens, nós temos que 23% é lipídios. Então, eles também está dentro das recomendações para essas quantidades de macronutrientes. Como um adendo, né, a questão do álcool que ele ingere ali nas 15 horas após, isso pode sim interferir na recuperação, prejudicando o armazenamento de glicogênio, reduzindo as taxas de reidratação devido ao fator inibitório sobre o hormônio antidiurético e prejudica na síntese proteica muscular necessária para, principalmente na reparação, né, que ele vai precisar ter nessas horas após a prova. Então, o consumo do álcool seria prejudicial para ele nesse momento que ele está recuperando. Recomendações de água a gente trouxe, né? Porém, isso foi uma falha no nosso estudo, porque a gente não conseguiu dizer exatamente o quanto de água ele tomou nesse dia. Ele não relatou isso pra gente, e a gente também acabou esquecendo de perguntar para ele. Então, a gente não sabe dizer se ele está dentro dessas recomendações, apenas o durante, né, o treino.
e que eu já comentei lá atrás que ele tomou menos água do que deveria, mas como os outros antes e pós, também não tem muito como a gente saber. Bom, então, para a gente iniciar o estudo das vias metabólicas, vias ativas desse nosso atleta, esse nosso meio maratonista, a gente começa partindo do ponto que ele está, no momento pré-prova, ele está num momento de repouso e alimentado, porque ele consumiu esse pré-treino dele, que foi o pão com o creme de avelã, foi 2 horas antes, e tomou o café que como a Nath já explicou, não foi muito relevante, porque foi muito antes dele iniciar toda a prova dele, mas enfim, ele consumiu 2 horas antes, que é o recomendado para não ter qualquer indisposição antes, e ele está em repouso, total repouso antes da prova. Então, ele está num período pós-absorção, porque passou 2 horas da última refeição dele. Tendo assim, ele realizado, então, partindo do ponto que no fígado os carboidratos da refeição eles já foram digeridos e absorvidos, e o nível de glicose, então, ele encontra elevado o nível sanguíneo, né, de glicose, e que estimula diretamente, então, a secreção de insulina pelo pâncreas. Sob o comando dessa insulina, o fígado começa a ativar uma via de síntese, então, não a via de degradação. Ele começa a estocar essa glicose em forma de glicogênio, iniciando então esse armazenamento do glicogênio e de ácidos graxos para ele usar quando iniciar essa prova, né? E no músculo é similar também, a via ativada é uma via de síntese, então o tecido muscular ele também capta essa glicose sanguínea circulante, né? E transforma em forma de glicogênio muscular. Paralelamente, esse indivíduo, como ele está em repouso, os ácidos graxos eles são utilizados para a produção então de acetil-CoA, né? Através do ciclo para ser utilizado então no ciclo do ácido cítrico, né? O ciclo de Krebs, para então ter essa energia basal quando ele iniciar então esse esforço durante a prova, né? Além disso, tem a via mTOR também ativa, né, favorecendo assim esse balanço positivo, esse balanço proteico, né, positivo, para no momento que esse nosso atleta ele iniciar essa prova. As vias ativas durante prova, então ele tem essas vias de estocagem de glicose em forma de glicogênio ativa, né? Mas quando ele inicia essa prova, ele passa por um período de transição. No momento que é dada a largada, então, da prova, o nosso atleta, ele tem uma demanda muito alta energética, né? Ele muda drasticamente fazendo esse manejo do estado de repouso para o estado de aceleração muito rápida, né? Então, ele inicia essa via de degradação do glicogênio para usar para fazer essa aceleração para, enfim, iniciar a prova, né? As vias são ativas, então, as vias de altíssima intensidade. Nos primeiros segundos da largada, para vencer, então, essa inércia, a via ATP-CP, fosfocreatina é ativa, né? E fornecendo energia, então, de forma imediata, sem oxigênio, né? Logo na sequência, devido à alta intensidade inicial da corrida, as principais vias ativas é a glicogenólise muscular e a glicólise aeróbica, que é o que a atividade que o nosso atleta nas primeiras horas necessita, né? O músculo, de forma inteligente e rápida, ele começa a degradar, então, o próprio estoque local de glicogênio para superar esse ritmo da inércia para o movimento muito acelerado. Como ilustra as nossas figuras colocadas no slide, né? São 2 sínteses de degradação, então, para usar todo esse estoque, ele tem esse estoque por um tempo, né? Tanto muscular, para quebrar essa inércia e começar essa via muito ativa de exercício. Mais para o final da prova, ele tem, após essa passado mais ou menos para mais de 1 hora de prova, esses estoques, então, de glicogênio que ele guardou, né, eles acabam chegando no limite. Então, percorrido então, esse cenário, o bioquímico começa a mudar, né? Os estoques de glicogênio, tanto muscular quanto hepático, eles começam a atingir os níveis críticos, então, e é exatamente aqui que a importância da estratégia que ele usou, né? Ele usou a estratégia durante a prova, que, como a Nath explicou, dos gelzinhos
de glicose da paçoquinha e do Gatorade, né? Ele começa a utilizar, então, vias para absorver e usar a glicose desses substratos. Então, como ele usou essa suplementação intraprova, né, mesmo sem orientação, foi uma estratégia que a gente colocou como ok, né, foi muito boa, que ele começa a usar esses recursos fundamentais para evitar a fadiga periférica. Então, as vias de sobrevivência energética começam a ser ativas, então, com o glicogênio hepático no limite, o corpo começa a ativar vias de contrarreguladoras, que são chamadas de emergência. A gliconeogênese, síntese da nova glicose a partir dos precursores de lactato que foram fornecidos por ele, lactato, alanina e glicerol, e a via de beta-oxidação de ácidos graxos. Como acabou o glicogênio muscular, ele começa a utilizar, então, esses ácidos graxos através dessa via, como é representada na figura, tornando altamente ativo. Essas vias se tornam altamente ativas no fígado, e o músculo esquelético, tendo esgotado muito do seu glicogênio próprio, ele passa a depender quase que exclusivamente da glicose circulante no sangue, que foi fornecida através do gelzinho, da paçoca que ele foi usando durante a prova, então, que foi sendo mantida através da gliconeogênese. No estado pós-prova, assim que o atleta ele cruza a linha de chegada, interrompendo então esse esforço e chegando então ao o limite do organismo dele, ele começa a entrar num estado catabólico de estresse. Ele entra numa fase de recuperação profunda. Ele sai do estado catabólico de estresse e ele entra numa fase de recuperação profunda e de reparo muscular e anabolismo, no caso. Então, o perfil hormonal, ele muda. Os hormônios de estresse físico, como adrenalina e cortisol, eles que estavam elevados, né, eles têm durante a corrida, né, eles começam a cair drasticamente. E, em contrapartida, ele relata, né, como a Nath falou, ele relata que ele teve o corpo dele passou em repouso, então ele relata que ele teve essa primeira refeição após 2 horas. Ele começa a usar, então, aumentar esses níveis, com o aumento desses níveis expressivos de insulina, ele começa a ativar captadores de glicose, como o GLUT4, mas agora com uma outra finalidade, uma finalidade de recuperação. Essas células captam com máxima eficiência para que todo esse organismo dele consiga entrar nesse estado de restauração, como a gente diz. Então, o que está ativo aqui? O que começa a cair é o adrenalina e o cortisol, drasticamente, porque não está mais em estado de estresse, né? Não está mais elevando o corpo dele em estado de estresse. E o que começa a subir é a insulina, que ele está ingerindo corretamente, ativando, então, esses receptores para começar toda essa síntese de restauração desses danos musculares que foram causados pela prova, que foi bastante intensa. Então, agora falando, como a gente já falou do que está ativo e o que está caindo drasticamente, né, de hormônios e sinalizadores, a gente fala do que está ativo de vias e o que não está ativo, o que está funcionando agora no corpo dele para toda essa restauração. Então, para fechamento, ele está, então, a gliconeogênese está ativa, que é uma rota prioritária de síntese e de estocagem rápida, tanto do glicogênio muscular quanto de glicogênio hepático, aproveitando então essa alta sensibilidade à insulina, porque o corpo está no momento. A glicólise em nível moderado, ela está mais sendo usada para a síntese do que o corpo está necessitando. Então, ela tá ativa apenas o suficiente para gerar o ATP necessário para abastecer as próprias reações de síntese que o corpo está precisando agora. A síntese proteica, que é a via mTOR, né, altamente ativada para reparar as microlesões que foram feitas nesse indivíduo, no nosso atleta, durante toda essa prova dele, né, para restaurar, então, essas microlesões, esse dano muscular severo, né, com o impacto dos 21 quilômetros, né, e em relação à síntese de triacilgliceróis, ocorre uma reposição dos estoques, né? Como foi gastado durante a prova, que ele chegou num limite que ele usou todo o glicogênio dele e começou a usar os ácidos graxos, ele começa a reestocar o que o corpo precisa. Então, ela está ativa e a beta-oxidação está altamente reduzida, porque ele não está necessitando de usar
usar dessa forma os ácidos graxos dele. Então, isso está altamente reduzido, porque não é o que o corpo precisa agora. Como está representado na imagem, o que a gente falou, né? Gliconeogênese ativa, glicólise em nível moderado, e o que mais ele está usando é as vias mesmo para repor esses estoques, como dizendo da forma mais popular. Como considerações finais e agradecimentos, a gente começa falando que a gente recomendaria um acompanhamento nutricional para as próximas provas, né? Pensando em ter um desempenho potencializado por um planejamento alimentar adequado ao atleta e principalmente melhora na recuperação muscular, né? Desse indivíduo. O atleta ele possui noções básicas de alimentação, o que é um bom ponto, apesar de ter pecado em alguns pontos, principalmente na quantidade, né? E uma questão de horários ali, principalmente no pré-exercício. Mas, no geral, ele conseguiu repor, né, seus estoques, conseguiu manter uma boa prova. Então, isso é muito bom. Mas uma questão do nosso estudo também é o viés de confiabilidade, né? Porque as quantidades de alimento não foram pesadas em balança e relatadas, né? Elas foram estimadas a partir das fotos que ele mandava e do que ele falava para nós. Abrindo espaço para extrapolações, né? Principalmente na questão de quantidades, o que ele come a mais, e pensando nas recomendações, né? Se ele está ou não dentro das recomendações. Isso seria um ponto a se rever. Como eu já falei, as questões da quantidade de água, né? A gente também não conseguiu analisar direito, porque a gente não perguntou, esqueceu de perguntar e ele não nos falou. Então, alguns parâmetros. Questão também do aplicativo, né, que a gente utilizou para contar, então não tem como ser 100% verdadeiro nas quantidades que ele comeu. Mas, no geral, a gente agradece, né, ao atleta que se dispôs a nos auxiliar, fornecendo dados, respondendo as perguntas quando necessário. Agradecemos também à prof e aos colegas que estão assistindo esse vídeo. Agradecemos pelo semestre e que nós possamos aproveitar os conhecimentos adquiridos nessa cadeira e aplicá-los em nossas vidas pessoais e profissionais. Muito obrigada. E aqui Muito estão obrigada. nossas referências.